Presidente, nobres vereadores, estamos aqui de volta ao segundo expediente. Eu queria trazer pelo menos dois temas. Um tema se refere a uma decisão de ontem, que saiu no Pleno do Tribunal de Justiça, e outro tema sobre a eleição de domingo, que nós iremos também participar ativamente. Nós estamos participando ativamente. Nessa decisão de ontem, eu acho que o vereador Bruno, ele naqueles 3 minutos, ele conseguiu dar o recado, mas eu queria deixar para esse momento, porque o tema, ele precisa ser mais aprofundado. Não é? O tema é um tema controverso, é um tema que nós precisamos estar atentos, porque o povo brasileiro, em sua maioria, vereador Bruno, em sua grande maioria, é formado por cristãos. E cristãos, eles seguem Jesus Cristo. E a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, não pode uma decisão dessa ser colocada para a Câmara Municipal de João Pessoa, porque em nenhum momento a Câmara se arvora no direito de, aqui na sua abertura, conforme o regimento interno que já foi aprovado em determinado período, fazer aqui um culto a uma determinada religião. Não é esse o objetivo. A Bíblia Sagrada nos ensina que o temor de Deus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nós aqui nesta casa precisamos ter sabedoria para legislar em prol das pessoas, legislar em prol do bem comum. Então, o Ministério Público Estadual confundiu, exato, Bruno Farias, laicismo com laicidade, ao dizer que o parágrafo 87 do regimento da Câmara Municipal de João Pessoa fere o Estado laico. Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laicista é um Estado ateu. A religião é vista de forma negativa, ao contrário do que se passa com a laicidade. A Constituição Federal de 1988, está aqui a Constituição, como de resto a maioria das anteriores, não permite nem mesmo que se cogite ou suspeito de laicismo no Estado brasileiro. Qualquer ideia de laicismo é repudiada, pois já no preâmbulo da nossa Carta é solenemente declarado: promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte expressão. Constituição da República Federativa do Brasil está lá colocada. Obviamente, um Estado que se constitui sob a proteção de Deus pode ser tudo, menos um Estado ateu ou antirreligioso. Estado laico é um Estado que reconhece o valor da reflexão religiosa para a vida pública. E aquilo que nós colocamos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Estado laico não se envergonha das convicções particulares de fé de ninguém. O Estado laico convida a sabedoria da religião para influenciar as discussões públicas e enriquecer a vida comum da sociedade. A Bíblia também fala lá em Provérbios: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. E por que a Bíblia deve ser bem-vinda aqui? Essa casa é a casa das leis do município. É aqui que construímos o ordenamento jurídico municipal. Não precisa ser um gênio para reconhecer que o ordenamento jurídico do Ocidente foi fundado na cultura judaico-cristã. Por isso, até mesmo como uma forma de valorizar o passado, precisamos manter a tradição da leitura bíblica na Câmara Municipal.
Meus irmãos, meus amigos, Carlão, você é um homem extremamente religioso e conhece. Os presídios hoje do nosso estado, talvez até do nosso Brasil, aos finais de semana, eu vou usar um termo, esses presídios eles são invadidos por igrejas católicas ou evangélicas para falar do amor de Cristo àqueles presidiários. Será que, e olha que nós já ouvimos isso, será que se essas mesmas pessoas tivessem sido educadas, conduzidas na sua infância e adolescência, pelos caminhos que a Bíblia retrata ser bom, será que eles estariam ali? Então, às vezes, nós deixamos, inclusive também aqui no mesmo tribunal, há pouco tempo, também foi proibido, eu achei em Campina Grande isso, foi proibido de ler a Bíblia nas escolas. Uma decisão, uma lei também municipal lá de Campina Grande, que foi recentemente proibida. Com todo respeito às outras religiões, mas a Bíblia contém a sabedoria que fundou o Ocidente e é o livro religioso que melhor representa a fé do brasileiro. Porque nós somos cristãos. Afinal, repito, a própria Constituição Federativa invoca a proteção de Deus em seu preâmbulo. Dessa forma, o Ministério Público se engana ao achar que a leitura bíblica, aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, é uma forma de culto cristão. Não é. Culto cristão precisa de ceia e dos meios de graça estabelecidos pela teologia cristã. O que fazemos aqui é um mero reconhecimento do poder da Bíblia sagrada para inspirar leis que almejam o bem comum. Afinal, legislamos, criamos as leis para atender o bem comum e não há outro fundamento que não sejam os fundamentos da Bíblia Sagrada. Infelizmente, a ação movida pelo Ministério Público Estadual mais se parece com uma perseguição religiosa do que com um ato ponderado de conter excessos estatais. No nosso parágrafo único do regimento interno, não há excesso algum, senão vejamos, artigo 87. Havendo número legal, o presidente declarará aberta a sessão, pronunciando a expressão sob a proteção de Deus e em nome do povo pessoense, declaramos aberta a presente sessão. Parágrafo único. Após a abertura da sessão, o presidente convidará um vereador para, da tribuna, fazer a leitura do texto bíblico, devendo a Bíblia Sagrada ficar em cima da mesa durante todo o tempo da sessão. Se deixarmos que a Bíblia Sagrada, se deixarmos a leitura da Bíblia Sagrada em nossas sessões desapareça, estaremos apagando o passado, deixando de crescer no presente e roubando o futuro do pessoense. Deus nos dê sabedoria para tomarmos decisões sábias, criar leis que, de fato, beneficiem os moradores desta linda cidade. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Pois não.